Alô, amigos, alô, amigas, que prazer, que alegria poder estar com todas e todos mais uma vez aqui no nosso Entrevista em Pauta. É uma grande alegria, uma satisfação e desde já pedindo a você para deixar o seu like, se inscrever no canal, né? Compartilhar com os amigos e as amigas. Na semana próxima passada, nós estávamos em Roma, na Itália, mais precisamente no Estado do Vaticano, onde fizemos uma entrevista com o Silvanei José, grande jornalista, diretor da Rádio Vaticano, é um dos coordenadores de tudo que acontece dentro do Estado do Vaticano, grande amigo dos últimos papas, um sucesso enorme essa entrevista que nós fizemos. Hoje nós vamos para os Estados Unidos da América, mais precisamente a Boca Raton, conversar com um dos mais privilegiados, competentes cirurgiões plásticos dos Estados Unidos e também do Brasil, porque ele também está atendendo e bastante aqui no Brasil. Nós vamos comentar e conversar sobre tudo isso ao longo da entrevista de hoje. Primeiramente, Dr. Tiago Botanese, seja muito bem-vindo, é um prazer imenso recebê-lo aqui no Entrevista em Pauta. Eu gostaria que o senhor, primeiramente, antes de nós entrarmos na entrevista, nos contasse um pouquinho do senhor, da sua trajetória, que eu estive lendo, é muito grande, tem um trabalho fantástico, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. Seja bem-vindo. Obrigado, Tova Amor, obrigado pelo convite, é um prazer realmente estar falando aí no seu canal. Eu vou falar um pouco de mim. Na verdade, eu nasci em Pato Branco, no Paraná, e acabei fazendo minha formação fora, fui para Curitiba, Blumenau, acabei voltando para Curitiba aí no Brasil, e fazendo cirurgia plástica na Federal, depois fiz no Rio de Janeiro, Copitangui, passei lá também, e depois eu vim para os Estados Unidos, aqui há 5 anos atrás, onde tive que refazer uma parte dos estudos aí da medicina e realmente daí poder praticar em algumas das maiores clínicas aqui dos Estados Unidos, aqui da Flórida, principalmente. Hoje eu observo, o senhor me mandou alguns áudios nos explicando em detalhe a diferença, especialmente da cirurgia plástica nos Estados Unidos e no Brasil. Quais são essas diferenças assim, que a gente pode pontuar nesse momento, doutor? Então, existem algumas diferenças. Uma delas é a tecnologia aqui nos Estados Unidos, realmente é uma tecnologia de ponta que a gente consegue ter acesso mais fácil aos aparelhos, não só por aparelho de ponta, mas também pelo preço, né? Se mais acessível. Os pacientes conseguem ter também acesso a alguns tratamentos tecnológicos mais fáceis. Por exemplo, como um aparelho que aí no Brasil chama Renuvium, que aqui nós chamamos de J-Plasma. E o J-Plasma aqui é mais acessível, por exemplo, o preço do que o preço que é exercido aí no Brasil. Claro que tem vários fatores, não vem ao caso agora, mas se torna mais acessível a tecnologia. Mas, em comparação, nós, como brasileiros, né, que lidamos com a beleza, já cultural, a beleza brasileira, também é um diferencial nosso, aí do Brasil, em respeito aos americanos. Né? Então, eles também reconhecem esse nosso know-how. Então, existem vários fatores, né? A gente pode listar aqui inúmeras diferenças que tem entre a cirurgia plástica dos Estados Unidos e a cirurgia plástica no Brasil, e também fazer aqui um resumo de algumas coisas muito interessantes, como, por exemplo, eu estava te explicando anteriormente sobre o Fast Recover, né? Que é uma coisa tão comum aqui nos Estados Unidos, das pessoas operarem e poderem ir embora para casa logo no mesmo dia. E a gente vê que aí no Brasil, quando eu estou aí, realmente há um certo receio de o paciente dizer, doutor, eu operei, eu vou embora. Não, eu vou ficar internado, né? O paciente quer, muitas vezes, ficar no hospital. É a escolha do próprio paciente, muitas vezes, de ficar no hospital. O senhor trabalhou com o Dr. Ivo Pitangui, nós podemos chamar de papa da cirurgia plástica, eu acho em nível mundial, inclusive. Com relação às técnicas dele também, do Brasil, e as técnicas dos Estados Unidos, alguma coisa parecida com o que ele ensinava, com o que ele lecionava? Então, vamos,
A verdade é o seguinte, quando eu passei com o professor Pitangui, em 2008, eu acompanhei várias técnicas dele, fantástico, um profissional extremamente qualificado, reconhecido no mundo todo. Mas claro que são técnicas que estão usadas até hoje, muitas delas, mas algumas não. Então, na verdade, algumas coisas mudaram. E qual que é a correlação, por exemplo, do professor Ivo Pitangui com os Estados Unidos, né? Muita, por exemplo, somente na plástica da mama, né? Aquela plástica em T que nós chamamos de remover o excesso de pele para levantar a mama quando a mama está caída, né? O professor Pitangui desenvolveu uma técnica fantástica, o que é muito usado aqui também, né? Apesar de que aqui existem também muitas técnicas boas, diferentes. Na verdade, é um conjunto de fatores que você conseguindo juntar o que tem de bom aqui nos Estados Unidos e o que tem de bom no Brasil, realmente você consegue chegar num resultado fantástico. As próteses, o senhor nos contava anteriormente sobre a questão de próteses aí nos Estados Unidos. O que tem de diferencial com relação ao Brasil? Então, aqui é interessante pergunta, viu? Essa pergunta é muito interessante. Quando eu comecei a acompanhar aqui nos Estados Unidos, eu vi algumas próteses de salina, o que era muito utilizado aqui nos Estados Unidos, salina. Para o pessoal entender, salina é uma prótese que você coloca ela vazia, né? Eu participei de algumas cirurgias aqui também, que você coloca ela vazia e tem um aparelhinho que ele vai inflando, vai inchando conforme o desejo, o volume, né? E realmente a limitação daquela prótese. Mas claro que existem alguns fatores, como pode ter vazamento, né? Então, às vezes, a paciente tem a mama e no outro dia, né, começa a esvaziar, sente estranho, ou aquele líquido. Isso não é tão comum no Brasil. Na verdade, no Brasil quase não se utiliza esse tipo de técnica, nem de prótese. No Brasil se utiliza prótese silicone. E que nos Estados Unidos agora, né, é uma onda muito forte de se utilizar a prótese silicone também. Então, isso que eu falei antes. É interessante juntar o que tem de bom no Brasil, o que tem de bom aqui, né, que é fantástico. Por quê? Porque em alguns casos você tem que utilizar também esse expansor que a gente chama, esse inflar. Por exemplo, no caso, às vezes, de pacientes que tiveram remoção da mama, que vão pôr como chama um expansor. Então, você pode aumentar, sim, a mama com essa prótese que ela vai enchendo. E é interessante conhecer tudo isso, né? E entender, porque você consegue ver o que é interessante. O desejo, às vezes, da mulher americana, às vezes não é o mesmo da mulher brasileira, sabe? Isso é interessante a gente falar, porque as belezas, elas são culturais. Uma coisa muito comum no Brasil, que é característica, a brasileira tem o bumbum mais avantajado, tem o bumbum mais, digamos, bumbum bonito, proporcional ao corpo. Aqui nos Estados Unidos já não é tão comum ver isso. Então, aqui, uma das cirurgias que eu mais acompanhava aqui, participava, é realmente o BBL, que é o quê? Brazilian Butt Lift, que é o levantamento do bumbum brasileiro. Até o nome é do Brasil. Mas eles fazem aqui muito bem, né? A gente faz esse tipo de cirurgia aqui nos Estados Unidos de uma forma, assim, o que eu aprendi aqui nesses 5 anos que eu tô aqui também, é fantástico. E associando com o que tem no Brasil. Muitas vezes você pode até utilizar uma prótese no bumbum, mas aqui se utiliza muito a gordura. Então, é uma vantagem grande você limpar a barriga e colocar no bumbum. Isso não é feito só com mulheres, isso pode ser feito também com homens. Isso é interessante. Tem homens também que buscam este tipo de cirurgia plástica também? Não é só no Brasil, isso também nos Estados Unidos? Tem. Aqui a gente acompanha pacientes que vêm do mundo todo operar, né? Tem pacientes que vêm da Europa, vêm até do Brasil operar aqui, pacientes que vêm de Dubai, pacientes vêm de todo mundo. E o que a gente vê é realmente uma procura para aumentar o bumbum e diminuir a barriga. Já o homem, ele muitas vezes procura também desenhar o abdômen, o que aí no Brasil se fala muito nisso em lipoaspiração HD, né?
que seria você desenhar o abdômen, que é uma coisa muito interessante. Acompanho muito aqui nos Estados Unidos, você desenhar o abdômen um pouco diferente do que eu aprendi no passado, né? Uns 10 anos atrás aí, eu fazia a lipoaspiração mais tradicional, ou seja, limpava toda aquela gordura e acabou. E foi vendo que não é tão anatômico, ficava meio que uma barriga reta, chapada. Mas as pacientes, principalmente as mulheres, gostam de marcar aquela marquinha, né? Principalmente do biquíni, aquela cavadinha na lateral aqui, em cima, no meio. Então, foi se aprendendo algumas técnicas, alguns cirurgiões plásticos colombianos, alguns americanos, até brasileiro, associando todo esse conjunto, mas principalmente aqui nos Estados Unidos, e trazendo a lipoaspiração de high definition, que é a lipoaspiração HD, que aqui muitas vezes nós chamamos de abdominal etching, que é você marcar o abdômen. Então, isso é fantástico. E você consegue, proporcionar uma cirurgia dessas, o que eu vejo aqui nos Estados Unidos. O paciente faz uma cirurgia dessas, limpa todo o abdômen, põe no bumbum, muitas vezes põe próteses, faz cirurgias, e aqui o paciente consegue ir embora no mesmo dia. Então, isso é fantástico, porque o paciente no mesmo dia vai dormir em casa. Interessante isso, uma coisa que me chamou a atenção, espero estar certo no comentário, é que a pessoa pode escolher deixar o abdômen definido já quando sair da cirurgia plástica, mais ou menos isso? Exatamente isso. Na verdade, quem não gostou muito foram os personal trainers, né? Porque acaba que... Mas não é uma concorrência, não. Ninguém está tirando espaço de ninguém, pelo contrário. A maioria dos meus pacientes são realmente pacientes que já fazem academia, mas que tem muitas vezes aquela gordurinha, que tem aquela gordurinha, aquela barriguinha, né, que realmente incomoda, e essa lipoaspiração de high definition, ela faz com que você desenhe o abdômen melhor. Aí o paciente vai para academia, faz atividade física, aquilo fica maravilhoso, né? Fica muito bonito. Eu estou lhe fazendo essas perguntas bastante com relação aos Estados Unidos, porque eu e o senhor, dentro em breve, ao longo da nossa entrevista, do nosso bate-papo, vamos falar dessas técnicas que o senhor está aplicando no Brasil também. Mas vamos continuar aí nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos parece que é uma das referências mundiais em cirurgia plástica, é isso, doutor? Sim, hoje os Estados Unidos é o país que mais realiza cirurgia plástica e procedimentos estéticos não cirúrgicos no mundo. Então, aqui é um número enorme, é gigantesco realmente o número de procedimentos que se faz aqui. Principalmente agora está crescendo o número de procedimentos não cirúrgicos, como, por exemplo, Botox, né, que é toxina botulínica, os fillers, que são os preenchimentos, essas harmonizações faciais, que se fala muito no Brasil. Então, aqui já se usa isso há bastante tempo, né? Além de outros procedimentos, né? Então, associando a cirurgia plástica a esses procedimentos, realmente os Estados Unidos está número 1. Depois, o Brasil se destaca, sim. O Brasil também se destaca, vem aí em segundo lugar, segundo a pesquisa da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica, e depois vem China, outros países, tá? Mas interessante é que, em número de cirurgiões, o Brasil tem um número maior de cirurgiões plásticos. Mas aqui a Sociedade Americana de Cirurgia Plástica, ela tem um forte nome aqui e no mundo todo, né? Isso sim. É impressionante a tal de harmonização facial, já que o senhor ressaltou, há poucos dias eu via um apresentador da TV brasileira aqui, chamado Serginho Malandro, e ele colocava 2 fotografias, o antes e o depois da harmonização facial. O senhor falou que nos Estados Unidos já acontece, nos Estados Unidos já acontece a harmonização facial já há algum tempo. No Brasil, parece que está começando a aumentar essa harmonização facial também. Realmente, ela altera bastante o rosto de uma pessoa, né? Realmente, a harmonização facial, ela consegue desenhar o rosto, muitas vezes, que a pessoa vai envelhecendo e o rosto vai se tornando mais quadrado, ou invertendo o triângulo. Então, vou explicar isso. Quando nós somos jovens,
o nosso rosto ele forma um triângulo com a ponta para baixo, né, e a base para cima. Com o envelhecer, isso vai se tornando mais reto, chega um ponto que isso vai invertendo, ou seja, essa região aqui vai ficando muito grande, muito caída. E existe, claro, a cirurgia plástica facial, que é o quê? Você pegar e puxar, né, fazer o lift, facelift, o que é muito realizado aqui nos Estados Unidos, né? Você faz uma cicatriz em volta da orelha e você puxa o rosto aqui e você faz uma cirurgia plástica. Você resolve muitas vezes essa papada, pode fazer uma pequena lipo, você puxa aqui e você volta a dar os tecidos, porque isso vai caindo, você põe e volta no lugar. Mas existe uma forma de enganar isso e que hoje está muito sendo utilizada no mundo todo. Aqui nos Estados Unidos já se usa há muito tempo e agora está uma febre aí no Brasil, que é a tal da harmonização facial, que é o quê? Você usar preenchimentos e você vai desenhando, tá, essas áreas que necessita com o enchimento. Então você vai, de uma certa forma, preenchendo as áreas que são diminuídas. Isso é muito interessante, tá na onda, especialmente no lábio, né? As pessoas com o tempo vão perdendo o lábio. Aí já se viu que isso pode se utilizar. Aqui nos Estados Unidos é fantástico, que se usa aqui, a gente faz a rinomodelação, que é isso. Você pode fazer um aspecto de nariz mais bonito sem cirurgia plástica. Então isso é fantástico. Você usa um produto, você preenche o nariz e você vai ter um nariz mais bonito. Claro que depende do caso. Claro que também esse tipo não é uma cirurgia, é temporário. Quanto vai durar isso? Pode ser que dure 8 meses, 12 meses, 18 meses, dependendo do produto. Tem produtos que são definitivos, mas a gente acaba não utilizando. Geralmente o que se usa mais é ácido hialurônico. O senhor falava que plástica do nariz, face, prótese do bumbum e cirurgia íntima, também seios, hoje são os mais procurados, é isso, doutor? Exatamente. Uma das cirurgias que tem estado crescendo também ultimamente aqui nos Estados Unidos é a cirurgia íntima. A cirurgia íntima tanto feminina, como já se faz no Brasil há muito tempo, mas também aqui nos Estados Unidos a gente vê muito cirurgia íntima masculina. Então é interessante isso também, é um procedimento que vem aumentando muito aqui nos Estados Unidos, né? Que é a cirurgia íntima masculina. O senhor falava de laser, né? Alguma coisa de laser que são aplicados também nos Estados Unidos a aparelho de plasma, etc. São novidades que têm ajudado bastante a cirurgia plástica, doutor? Sim. Veja bem, aqui é muito fácil muito acessível os aparelhos e realmente laser temos muitas opções aqui, muitas opções. Então realmente fica bem interessante você ver aqui os serviços de cirurgia plástica tem vários aparelhos de laser, né? E até quando eu estou com os colegas aqui, eu falo assim, por que você não usa esse, ou leva isso para o Brasil e tal? Porque no Brasil o preço é muito caro, né? Para eles aqui é tão simples você comprar um aparelho a laser, tem vários, né, médicos aqui que eu acompanho, cirurgiões plásticos, temos aparelhos no consultório, mas no Brasil é difícil, porque é mais que o dobro do preço. Então, temos sim no Brasil vários aparelhos a laser muito bons, mas aqui a gente sempre acaba vendo novidades, né? Aparelhos com resultados fantásticos também para a pele, para o rosto, né? Para ter um resultado mais rápido, mais eficaz, com menos danos à pele. Há algum tempo eu assisti uma série muito famosa aqui no Brasil, que era do Dr. Ray, que aliás é seu amigo, e realmente ele falava sobre cirurgia plástica, tinha bastante cliente, assim, esse trabalho que ele fez, inclusive o senhor conhece, ajudou também a difundir bastante, não só nos Estados Unidos, mas pelo mundo todo, a cirurgia plástica? Na verdade, sim, todos os grandes médicos que contribuem com a sua experiência, com as suas técnicas, muitas vezes novas ou não, mas sempre contribuem com a cirurgia plástica. Porque, na verdade, é um estudo constante, né? Eu vim para cá também para a gente aprender, a gente ensinar, mas sempre que você ensina, você está aprendendo, sempre que você aprende, você também está aprendendo mais. Então,
é muito interessante essa troca de informação, né? Então, a gente procura entre os cirurgiões plásticos, aqui a gente tem amizade com vários aqui nos Estados Unidos, e trocar as experiências. A diferença aqui nos Estados Unidos é que muitos cirurgiões plásticos aqui eles são, muitas vezes, subespecialidade. Por exemplo, um cirurgião plástico aqui opera só nariz, outro opera só mama, outro opera só facelift ou face, né? Então, existe uma divisão um pouco mais distinta, assim, pelo menos que eu percebo do Brasil. Mas é interessante essa troca de informação. Gostaria que o senhor falasse de outras técnicas aplicadas nos Estados Unidos, porque depois nós vamos entrar no assunto Brasil. O senhor está agora no Brasil também, clínica, pacientes, mas logo chegamos. Que outras técnicas o senhor observa, já aplicou, colegas aplicam aí nos Estados Unidos da América, que são interessantes para a cirurgia plástica, seja ela por necessidade, que alguns realmente precisam, seja para melhorar a beleza, a estrutura física, enfim? Então, é fantástico essa pergunta, porque, na verdade, é um mundo, sabe? Assim, é tanta coisa que a gente podia explicar aqui. Por exemplo, o que eu vi aqui, né? Uma técnica que se utiliza, pelo menos na clínica que eu estava em Miami. Veja, a capacidade de você fazer uma lipoaspiração, que é remover a gordura do corpo, né? De uma forma mais rápida, mais eficaz, mais uniforme, com menos complicações, menos fibroses, sabe? Isso é fantástico. Isso é fantástico. E você diminui o tempo cirúrgico, você diminui os riscos para o paciente e você melhora o resultado enormemente, sabe? Isso com técnicas. Outra área, por exemplo, na face, você utilizar a associação de técnicas cirúrgicas com cicatrizes menores, muitas vezes com aparelhos, de você poder dar um resultado bom para a estética, ao mesmo tempo utilizar um laser, utilizar técnicas que você também vai corrigir a pele, isso também é fantástico. Então, são várias coisas. Como eu falei do bumbum antes, você poder desenhar um bumbum, ou você poder desenhar um peito, né? Por exemplo, antigamente, quando comecei, eu às vezes colocava só a prótese e pronto, né? Hoje, você pode pôr a prótese, você pode preencher com um pouco de gordura, você pode desenhar, você pode deixar aquele peito mais redondinho, mais suave, mais marcado, menos marcado. Você pode utilizar próteses mais projetadas, que são mais altas, mais moderadas, baixas. Você pode usar próteses mais cônicas, mais redondas, ou formato anatômico. É um mundo tão grande, sabe? Que é muito interessante isso, porque você consegue oferecer para o paciente um resultado muito melhor. Qual a mais exigente, a mulher americana ou a mulher brasileira? Eu explico o porquê desta pergunta. Tantas e tantas vezes as pessoas pesquisam lá na internet, lá no Google, leem livros, assistem programas de TV e já chegam na frente do médico com uma pequena lista. Qual que é mais exigente com essa lista aí? Doutor, quero assim, quero assim, quero assim, quero determinada técnica. Excelente pergunta. Então, vou te dar uma resposta, exemplificando a grande diferença. Ao meu ver, opinião pessoal minha, me parece a brasileira ser mais exigente, ok? Como falei no início, é um aspecto cultural, e isso é bom porque nos torna cada vez melhores. Isso é muito bom. Mas há uma grande diferença. A consulta, o contato médico-paciente, a relação médico-paciente do Brasil é diferente daqui. No Brasil, a gente senta, conversa, vê detalhes, né? Há uma explicação mais prolongada, né? Uma conversa. Aqui nos Estados Unidos é mais objetivo. Às vezes não tem essa conversa, entre aspas. Às vezes é muito mais objetivo e você chegar e realmente conseguir mostrar o resultado, às vezes por internet, porque aqui se utiliza o antes e depois. Aqui é permitido. Então, isso também é uma coisa que
no Brasil, eu sinto essa falta, essa necessidade, a gente poder mostrar para o paciente também o que é um antes, o que é um depois. Eu sei que aí no Brasil parece que, né, tem algumas restrições, né, mas aqui nos Estados Unidos é liberado, então você pode mostrar aqui como o paciente era, como o paciente ficou, quais limites, o que pode, o que não pode, é mais objetivo aqui a relação médico-paciente. Às vezes, você não conhece o paciente direito, o paciente vem, opera, vai embora, sabe? É um pouco diferente da relação aí no Brasil, que a gente acaba vendo o paciente, conversa, explica, o paciente vai, o paciente volta. O senhor passou as festas de Natal, fim de ano aqui no Brasil, e também já tem consultório aqui. Por gentileza, primeiro me passe onde fica, como que faz para as mulheres, os homens, aqueles que tiveram algum interesse em conversar com o senhor, conhecer as técnicas, etc. Primeiro me passe para depois nós entrarmos nos detalhes da cirurgia plástica aqui no Brasil, doutor. Perfeito. No Brasil, nós abrimos uma rede de clínicas no Brasil. Uma clínica já está pronta, fica na cidade de Blumenau, Santa Catarina, que atende toda a região ali do Vale, e também, mas a gente atende paciente do mundo todo, né? Certo. Mas a proximidade é maior. A gente abriu também uma clínica na Praia Brava, uma em Balneário Camboriú, que acaba atendendo toda aquela região litorânea aí, e acaba vindo paciente muitas vezes de outros países, como tive paciente da Suécia, pacientes da Europa que vêm, às vezes passam um tempo ali em Balneário Camboriú, desfrutam das belezas naturais e acabam fazendo cirurgia plástica. E também, agora tem proposta, a gente está para definir a clínica também em Curitiba. E também tinha proposta para Florianópolis, então não está fácil aí dividir o tempo, né? Aqui, Estados Unidos, Brasil. Por isso a gente está fazendo muita consulta online também, como faz aqui nos Estados Unidos. Aqui a gente também atende online, é feito muito atendimento online, porque o paciente vem muito de fora, de outros países. Como faz aí no Brasil, a gente também atende pacientes online, né? Então, paciente tanto do Paraná também, agora lembrei também, me convidaram para Guarapuava no Paraná, Curitiba. Mas então, a gente faz atendimento online, o paciente vem, muitas vezes já preparado para fazer a cirurgia. Faz cirurgia, volta, a gente faz o follow-up, o acompanhamento. Também pode fazer online, pode fazer presencial, a gente tem uma equipe, a gente tem outros profissionais também que trabalham comigo. As mulheres do Sul, vamos pegar Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, região de Santa Catarina, região de Blumenau, do Alto Vale, do Baixo Vale do Itajaí, enfim, essa região, o que elas mais buscam quando chegam no consultório e querem falar com o médico, agora sabendo de todas essas técnicas que o senhor também irá aplicar no Brasil, o que elas mais pedem? Qual é a cirurgia que elas mais buscam? Algumas até por beleza. Hoje nós sabemos que o Facebook, o Instagram, enfim, as mídias sociais deixam muitas coisas mais exigentes para pessoas que precisam até pela sua profissão muitas vezes, estarem um pouquinho melhores, diríamos assim. O que elas mais lhe pedem, doutor? Boa pergunta. Hoje a maior procura no consultório é prótese mamária ou cirurgia que envolva as mamas, tanto levantar o peito ou até diminuir, e a lipoaspiração. A lipoaspiração, que é a remoção da gordura. Principalmente aí na época aí no Brasil é verão, né? Aqui é inverno. Aqui nós estamos passando inverno aqui, né? O casaco tá aí, mas não tá tão frio hoje. Mas de qualquer forma, no Brasil a grande procura é mais parte corporal, tá? Às vezes contornar, fazer aquele contorno corporal, fazer aquela lipoescultura, mas também é geral. Existe uma procura por pálpebras, por face, por nariz, né? Por outras cirurgias. Isso varia. E fora também, como procura muitos para tratar, como fazer botox, fazer preenchimentos. Então, uma associação de fatores. Eu lhe fazia bastante perguntas antes com relação às técnicas aplicadas nos Estados Unidos.
Eu tenho certeza que isso está todo mundo perguntando. Pede para ele se ele vai trazer essas técnicas todas para o Brasil. O senhor está trazendo todas essas técnicas, óbvio, o conhecimento não há dúvida alguma, mas todas essas técnicas que são tão utilizadas na terra do Tio Sam, também para o Brasil, doutor? Sim, meu amor, estamos levando aos poucos, né? Estamos levando, já estamos começando com as técnicas utilizadas aqui aí no Brasil. Claro que algumas coisas a gente tem que trabalhar conforme também a beleza brasileira, tem que adaptar. E também conforme a estrutura brasileira, conforme a tecnologia e conforme o acesso do Brasil. Não, vou ser sincero, nem tudo se pode levar, mas a grande maioria sim. Então, a gente sim está começando a fazer, já fez também várias, como por exemplo, Fast Recover, né? Eu tenho um paciente no Brasil que eu operei semana passada, que fez cirurgia mamária, fez lipoescultura, bumbum, coxa, perna, culote, tudo, e foi embora no mesmo dia, né? Então, é muito interessante. Foi dormir em casa. Assim, doutor, eu posso dormir em casa? Pode ir, né? Transcorreu tudo bem e tal. Então, utilizando essa técnica, que é muito feita aqui nos Estados Unidos, que aqui os pacientes acontecem isso. Aqui, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, quase não tem hospital de cirurgia plástica. Aqui os pacientes operam muitas vezes, na maioria em clínica. A clínica não tem UTI, a clínica é bem estruturada, sim, tem um centro cirúrgico, opera, fica algumas horas e vai embora, né? Então isso é bom para o paciente, porque o paciente já vai para casa, relaxa, está no seu ambiente, passa aquele estresse, tem o familiar, tem alguém que acompanha. É bom também para a parte médica, para a clínica, porque também gera menos custo, não precisa ter uma estrutura tão grande, né? Facilita também porque o preço da cirurgia acaba sendo mais acessível. Então, são vários fatores benéficos, tanto para o paciente quanto para toda a equipe. Doutor, com toda a informação que as pessoas têm acesso, caso queiram, nos dias de hoje, por que será? Será que é questão financeira? O que chama? Aqui no Brasil, a gente tem observado aí nos últimos meses, infelizmente, um número alto de mulheres que perderam a vida em clínicas de, vamos chamar de fundo de quintal, que ninguém fazia parte da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, que não tinha o conhecimento como o senhor tem, por exemplo. Por que algumas pessoas acabam buscando isso, arriscando e muitas vezes perdendo a própria vida? Olha, difícil resposta, viu? Porque realmente, assim, eu também ponho a mão na cabeça, às vezes, quando eu vejo alguns locais aí no Brasil, as pessoas fazendo cirurgia plástica, né? Em alguns locais que realmente não tem estrutura nenhuma. Não sei se por custo, por quê, mas essas coisas realmente não podem ser feitas. A gente tem que ter uma estrutura mínima para se fazer uma cirurgia, um procedimento cirúrgico. A gente tem que ter capacidade, a gente tem que ter estrutura para complicações, a gente tem que ter conhecimento, a gente tem que ter técnicas. Então, tudo é um conjunto, né? Como eu sempre falo, é que nem você decolar com um avião, né? Você tem que fazer todo aquele checklist, você tem que checar tudo para ver se está tudo funcionando, tudo ok, para que realmente tenha um bom resultado. E segurança. A primeira coisa é segurança. Aqui nos Estados Unidos, o principal aqui é segurança. Tá? A gente, quando começa uma cirurgia aqui, a gente sempre fala assim, vamos fazer o time-out. Que é o time-out, a gente já faz um checklist de tudo, sabe? Apesar de já passar por vários checklists, mas para daí se fazer o procedimento. Então, é muito forte isso aqui nos Estados Unidos. A segurança. Você só começa a cirurgia, começa o procedimento com segurança absoluta, como um avião, é isso? Exatamente. Você só vai tocar no paciente a hora que tiver tudo ok. Aqui tem muito isso, né? Você tocar, né, na pessoa, no paciente, é muito... Já ensina desde a escola aqui a questão do tocar, né? Você tem que ter muita restrição quanto a isso. Uma questão interessante que eu acredito que muita gente está pedindo, pede para ele. Como que as pessoas fazem? Eu acredito que através do seu Instagram, ou existe, para que o senhor possa informar as pessoas, nós vamos colocar também nos créditos aqui, como entra em contato com o doutor, tem
tenho certeza, muitas mulheres, muitos homens, muitas pessoas têm outras perguntas, gostariam de ir até Claro. aqui, né? Como que faz, doutor? Então, nós temos um Instagram aí no Brasil, chama Dr. Tiago Bodanese. DR, não tem ponto não, é só DR, Tiago sem H, Bodanese, Bodanese, ok? Nós temos agora um website aí no Brasil que ficou pronto agora, que chama Dr. Bodanese, www.drbodanese.com, não tem o BR, é só .com. Nós temos o WhatsApp, que você pode acessar. O WhatsApp é um número de Santa Catarina, por enquanto é 047 992 92 34 55, né? Vão ter pessoas que vão estar respondendo, vão estar atendendo, né? Então fica realmente mais fácil aí no Brasil para quem quiser tirar suas dúvidas, ter informação, fazer consulta online, e ter um primeiro rumo, né? Porque eu sempre falo, o que impede você de ser mais bonita ou de ser mais bonito, o que impede? Né? O que está impedindo é você mesmo. Porque, na verdade, hoje, até a questão financeira é muito mais acessível. Hoje, aí no Brasil, a gente faz a cirurgia parcelada aí até em 24 vezes. Né? Então, tem várias opções. Aqui nos Estados Unidos não é bem assim, aqui é diferente. Mas existe, sim, a acessibilidade maior, a informação maior. Né? Então, o que está impedindo você hoje de ficar mais bonita ou mais bonito? Pois é, essa questão da beleza, o senhor tocou num ponto nevrálgico, essa questão da beleza, a beleza interna, a beleza externa, as pessoas muitas vezes chegam lá na sua frente, sentam, estão aí, vou usar a palavra depressivo, mas talvez não seja nem esta realmente a palavra, mas muito tristes, muito cabisbaixa ou cabisbaixo, com pouca autoestima, e com a cirurgia eles conseguem elevar essa autoestima, doutor? Excelente pergunta, eu queria chegar nesse ponto. Você sabe que eu atendo muito paciente depressivo. Eu vou te dizer, eu até estudei aqui nos Estados Unidos, como tive que fazer a medicina de novo, estudei muita psiquiatria aqui, psicologia, e tentar correlacionar a psicologia, a psiquiatria com a cirurgia plástica. No começo parece louco, mas não é. Tem muita correlação. A minha experiência também, mais de 10 anos na cirurgia plástica, me mostrou que muitos pacientes às vezes procuravam consultório depois de alguma coisa, de algum fato na vida, de alguma depressão, algo que realmente, de uma certa forma, as tomaram coragem para fazer. E depois que fizeram, se tornaram autoestima melhor, mais felizes, mais alegre, e muitas vezes mudou a vida dessas pessoas, no sentido de você que estava gordinha, perder a gordura, perder a barriga, pôr um biquíni para a praia, começar a fazer uma academia que não fazia academia, não fazia nada, totalmente sedentária, e ter uma vida completamente diferente da vida que tinha antes, pelo fato do que ter feito uma cirurgia plástica. Então, eu vejo como um divisor de águas. Eu vejo como eu hoje trabalho em transformar a vida das pessoas numa vida mais bonita, mas também numa vida mais alegre, uma vida mais feliz, uma vida mais acessível e mais saudável. Então, eu vejo a cirurgia plástica hoje com essa função. Não simplesmente de você ir lá, colocar uma prótese de silicone e acabou. Você vê num todo. E se você analisar o paciente num todo, você vê a angústia que essa paciente tinha de quanto tempo que não podia usar um biquíni ou não usava uma roupa porque o peito era muito pequeno, né? Ou mesmo tinha vergonha se tinha um parceiro ou não, mas de qualquer forma mudou a vida daquela pessoa. Isso você vê também na questão do nariz. Quantas pessoas me falam, doutor, eu não bato foto porque eu só de frente, não bato de lado porque senão meu nariz, ou por causa do meu rosto, ou por causa da minha pálpebra caída, ou por causa da minha orelha. E isso, eu vejo esses pacientes, às vezes adultos, doutor, eu tenho a orelha de abano aberta desde criança, mas eu não tinha condições de operar.
Claro que antigamente a gente entende a cirurgia plástica era mais cara, mas hoje está muito acessível. Então, pouco coisa impede para você fazer uma cirurgia plástica hoje. O que impede muitas vezes é você mesmo. E a gente observa, tem uma expressão que particularmente eu acho pesada, que advém das mídias sociais, chamada de ditadura da beleza. Acontece de alguém chegar, vamos pegar uma mulher, por exemplo, pode ser um homem também, com uma fotografia de determinada atriz, determinado ator, esposa de cantor, ou alguém que é famoso, famosa aí nas mídias sociais. Doutor, eu queria, tem como me deixar parecido, com o corpo assim, com o rosto assim? Existe isso, doutor? Isso tem que tomar cuidado. Boa pergunta. Cuidar para não cair hoje, através das mídias sociais, numa ditadura da beleza, numa cobrança que, meu nariz ficou bom, mas podia ter ficado um pouquinho mais. Meu rosto ficou bom, mas um pouquinho mais. Meu lábio, eu posso pôr mais, encher mais, encher mais, encher mais. Não é bem assim, tem que ter um limite. Mesmo peito. Isso aconteceu com a próstata mama. A próstata mama, aqui nos Estados Unidos, é até um exemplo, começavam a colocar a próstata mama aumentando, 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 aumentando. Hoje, tem uma onda de diminuir. Não tem mais aquele peito tão grande. Parece que antes era uma concorrência. Quem tinha o peito maior. Hoje não. Hoje isso está voltando à consciência. Então isso, para mim, claro, chegou num topo que as pessoas buscando muita beleza, mas vai se tornar uma beleza mais consciente, uma beleza até onde eu posso ser. Porque as pessoas são bonitas. Aqui nos Estados Unidos até a gente vê muito pessoas do mundo todo, então você vê diferentes raças aqui, o que não se vê tanto no Brasil. E você vê que cada raça aqui tem a sua beleza característica. Não precisa todo mundo ser igual. Certo. Essa situação aí, muitas vezes, o profissional, o seu caso, tem que usar também da psicologia para tentar acertar, entre aspas, a pessoa que está querendo demais. No Brasil, não vou citar nomes, mas a gente tem observado aí algumas pessoas que exageraram, assim, tentando buscar a beleza, tentando buscar a beleza, tentando buscar a beleza, e causaram problemas para a própria beleza. O que o senhor acaba de falar, muitas vezes, essa história da psicologia é muito necessária, né, doutor? Sim, é isso mesmo. Tem que ter uma psicologia, tem que ter um limite. Muitas vezes eu digo não e eu digo a verdade no consultório, e às vezes as pacientes se frustram, porque às vezes elas chegam com uma expectativa muito grande. Eu posso ficar igual a atriz tal, a fulana tal, e às vezes dizer que não vai ficar, às vezes eu perco o paciente, mas é preciso ser dito. Olha, quero agradecer o doutor, está chegando hoje dos Estados Unidos, aí estava aqui no Brasil, fuso horário de 2 horas de diferença, nem almoçou ainda, está gravando de dentro do seu carro aí no shopping para poder nos atender aqui. Então, doutor, muito obrigado mesmo, do fundo do coração. Gostaria de deixar aí os microfones abertos para colocações suas finais com relação ao que o senhor achar interessante, especialmente para aqueles que querem, pensam ou irão fazer ou querem buscar a cirurgia plástica. E, desde já, do fundo do coração, agradecendo sua gentileza e atender o nosso Entrevista em Pauta. Então, é importante a gente mostrar que hoje a cirurgia plástica, ela não é simplesmente uma cirurgia, ela é um conjunto de fatores que vai alterar até seu psicológico para melhor. Vai fazer com que você mude a parte física, sim, mas que também a parte psicológica venha melhorar e que também você tenha um resultado mais satisfatório, mais alegre, mais feliz, mais bonita, mais bonito, e realize o seu sonho de tanto tempo. E eu pergunto, o que está te impedindo de realizar o seu sonho? O que impede? Sabe? É muito importante você entender que hoje não é mais só questão financeira, não é mais só questão de informação, a questão de, muitas vezes as pessoas tinham que ir operar aí no Brasil, eu lembro, no Pitangui, ou operar em grandes centros, que não tinha cirurgião plástico em cidades menores. Hoje tem, hoje está muito mais acessível, então você converse com o seu médico, discuta, veja as possibilidades, faça os exames, faça
uma cirurgia segura, um procedimento seguro? Sim. Então, primeiro, pesquise sobre o seu profissional. Isso é muito importante. Veja quem é o seu médico, o que ele já fez, o que ele está fazendo, quais as limitações que você pode chegar, até onde, a questão da segurança e a questão da realidade. Entenda, as pessoas envelhecem e o envelhecimento é constante. A cirurgia plástica não é constante. Se não está operando todo ano, mas o envelhecimento continua. Então, faça sim a cirurgia plástica, faça com consciência, com segurança, sabendo de que pode ser que no futuro você tenha que fazer algum complemento, tenha que fazer alguma outra coisa, porque a gente envelhece. Mas que você sim tem o direito de ficar bonita, ficar bonito, independente da idade. Não se considere velha ou velho, não se considere feia ou feia, tá? Tem possibilidades hoje de melhorar, sim. Muito bem, muito obrigado, doutor Tiago Odanés, conversando com ele direto de Boca Raton, Flórida, Estados Unidos, ele que, para nossa alegria, nosso gáudio, nossa satisfação, é brasileiro e é patobranquense aqui da nossa cidade. Grande abraço, doutor, felicidades mil, e você, amigo que nos acompanha aqui no nosso canal Entrevista em Pauta, não esqueça, coloca o sininho, dá o like, se inscreva no canal e nos acompanhe, o que nos deixará muito honrados cada vez mais. Até a próxima semana com mais uma entrevista aqui no nosso Entrevista em Pauta. Grande abraço, até. Tchau, tchau.